Tudo bem, gente? É uma alegria muito grande. Nós estamos aqui na Encanto Espaço Terapêutico, aqui na Alameda Pasteur, aqui no BNH, próximo à entrada, né, aqui da Presidente Vargas, onde eu tenho, assim, guardado no meu coração, porque eu sou aquele aluno, ex-aluno da unidade de polo, sabe? Sim. Daí quando eu vi que fica tão próximo, olha que referência legal, né? Sim. Você vai aqui na Alameda Pasteur, passa a entrada de cima aqui da Presidente Vargas, a próxima no contorno ali, na rotatória, você já chega aqui, não é? Na Encanto Espaço Terapêutico, não é? Gostaria primeiro de agradecer pela confiança no site Verecando, me ligou, perguntou, será que tem jeito de fazer cobertura? Que prazer, né? Vamos fazer o seguinte, gostaria que vocês se apresentassem primeiramente. Nós vamos começar, não é? Ali no cantinho. Você faz um favor para mim, você tira a máscara, se apresenta, função. Então, meu nome é Pamela, eu sou terapeuta ocupacional. Vim de Curitiba faz pouco tempo. E você falou da questão do Presidente Vargas, né? Foi uma das coisas que chamou a atenção pra gente começar com a casa aqui, né? Foi uma das coisas, assim, porque era próximo, é um lugar que traz esse acolhimento, né? É um lugar que faz a gente lembrar também passei pelo Presidente, acho que faz todo mundo aqui. E realmente é um lugar que traz o acolhimento, assim, foi um dos motivos da nossa casa aqui. Olha que legal! Só lembrando novamente a tua especialidade? Eu sou Pamela e terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional. Que hoje em dia, não é? É uma especialidade muito em voga, né? Sim, sim. Muito em voga. Sim. Todas as especialidades de vocês estão em voga, né? Sim. Interessante. A gente está com um aumento de laudos de TEA, né? Cada vez mais, então é uma das áreas, né? Não a gente atende vários outros tipos de tem várias outras especialidades, né, do que a gente atende, mas o TEA é uma das que mais aparecem pra gente. Então, querendo ou não, todas as nossas profissões estão sendo muito procuradas. Né, dentro desse... Só para lembrar que TEA não é chá em inglês, tá, gente? Não, tea, não, TEA mesmo, TEA, que não seja chá. Transtorno do espectro autista. Muito bem. Só lembrando que, graças, não é, a profissionais como você, que um sobrinho meu, ele está já com a documentação preparada para entrar na Clabin, sabe? Então, eu quero dizer que como você será importante para que mais pessoas, não é, com espectro autista, mais pessoas com outras outras situações te procurem e você vai brilhar para variar. Agradeço muito. Tá bom? Você pode voltar a máscara? Claro. Obrigado. A gente vai fazer essa alternância, gente, com a máscara, para a gente tomar o cuidado necessário. E você? Fique à vontade. Com licença. Meu nome é Elaine Campos. Eu sou neuropsicopedagoga, né? Também atuo na área clínica e aí com a nossa equipe formada agora vamos atuar junto nessa equipe multidisciplinar que é o que a cidade precisava, né? Dessa equipe, trabalhando junto, né? Colaborando em todos os aspectos para um desenvolvimento integral aí das nossas famílias, né? Das nossas crianças, que é o maior público, né? Para a gente estar aí junto nessa missão aí de estar contribuindo, ajudando, né, as famílias da nossa cidade. Olha, é algo que se eu perguntar em uma coluna social e tal, serei deselegante, mas aqui trata-se de pessoas que mães vão colocar a cargo de vocês, os filhos colocarão vozinhas, então não não polite eu perguntar a idade de vocês ao entrevistá-las. Qual a sua idade? Eu tenho 33. 33. E você? 29. 29, Fica bom, você pode voltar a máscara para mim? Obrigado. Nada. Licença. Então, eu sou a Janaína, eu sou psicopedagoga, trabalho dentro das dificuldades de aprendizagem
e reabilitação cognitiva. Olha que legal. Quantos anos você tem? Eu tenho 36. Que legal. Tenho 36 e estou aí com as meninas, né, para contribuir também com o desenvolvimento global, né, dessas crianças que chegam até nós. E até eu com a Pamela, que estamos tendo mais contato próximo, né, a gente sempre fala que uma contribui com o trabalho da outra. Então é muito interessante essa nossa junção, né, para contribuir com esse trabalho para que ele seja feito de uma forma interdisciplinar, interdisciplinar e de uma forma que a criança se desenvolva por completo. Olha que joia, muito bem. Chegamos agora em ti. Fique à vontade. Lá. Eu me chamo Simone. Simone. Tenho 43 anos. Sou a mais nova do grupo. Caçulinha. Sou a caçulinha. Sou neuropsicopedagoga, né? E junto com as meninas e com o Murilo, nós tínhamos o sonho, né, de idealizar um espaço onde as crianças pudessem ser recebidas junto com as famílias e muito bem acolhidas, né? Então surgiu aí a Encanto, né? Nos conhecemos de maneiras diferentes, eu e a Elaine, né, fizemos a mesma formação, né, pela Sansupeg, as duas, né, formações juntas. Eu sou neuropsicopedagoga clínica e institucional, então eu faço um trabalho tanto individual quanto coletivo, né, em escolas e no coletivo todo. A Janaína e a Pamela eu conheci fazendo um trabalho voluntário que nós fazíamos na APTA, fazemos ainda, né? Na APTA, na Associação dos Autistas. E assim foi, né, fazendo essa junção, e a Pamela nos apresentou o Murilo, né, que veio fazer parte para fechar a nossa equipe e montar o espaço acolhedor, e, né, como as meninas falaram. Queria parabenizar vocês por este voluntariado com o APTA, né? Eu fico numa alegria enorme quando eu noticio no Berecando, não é? Esta questão, então parabéns por esse voluntariado, né? Deixar aqui um abraço para a Carol, né? É para a Carol, com certeza. Muito querida, Carol, né? se foi a Carol, até hoje nós estávamos falando, né, Simone, que ela que foi o nosso pivô da Encanto. Olha que legal, muito bom. Fica à vontade para voltar a máscara. Você vai falar muito hoje com a gente. Sim, com certeza. Aí, o Murilo, doutor Murilo, é o seguinte, as meninas, se me permitem, com todo respeito aos familiares de vocês, vão ficar mais à vontade, elas falaram o seguinte: temos aqui um fonoaudiólogo, então ele vai nos salvar para a entrevista, porque vocês são ótimos no que vocês fazem. Agora, a entrevista é diferente, a gente sabe o que é, né? É foda, né? O foda sabe. E aí é o seguinte, o que nós fizemos? Uma estratégia aqui. Você está aqui por último, todas já estão à vontade, e você só vai confirmar isso e a palavra é agora. Então, eu sou o Murilo, né? Tenho 26 anos. Sempre foi um sonho ter um espaço terapêutico e fazer esse trabalho multiprofissional, interdisciplinar. E eu conheci a Pamela em Curitiba, numa clínica, fazia esse trabalho, né, multidisciplinar. A gente trabalhava com TEA e reabilitação neuromotora. Então a gente conversava muito nessa questão de troca de paciente, ela levava a paciente para a sala dela, ela para a minha. E assim, então a gente teve um trabalho bem legal juntos. E aí que ela me apresentou a Elaine, a Jana e a Simone. E aí aqui a gente concretizou esse sonho. Olha que legal, muito legal. Agora, pode voltar a máscara, obrigado. De nada. Simone, e aí, Simone, que legal. As meninas, o menino, gratos com você, não é? Por você os chamar, por você, junto com eles, planejar, não é? Este momento que se dará de forma mais concreta no sábado. Então, você que foi, não é? A pessoa que sonhou, não é? Este local, se encantou pela causa, né? Está fazendo isso tornar realidade, tanto o doutor quanto as doutoras. Muito, muito, muito felizes de você as prestigiar. Gostaria que você, como mentora, comentasse deste projeto que se tornará realidade no dia de sábado, a inauguração às 16 horas. Isso. Olha, me sinto grata pelas falas, né, na questão de ser a mentora, de ter idealizado, porque eu digo assim, até elas brincam que dizem que eu sou a colinha onde fui, né, fazendo a junção de todos nós. Mas era um sonho que todos nós tínhamos, de ter um espaço diferenciado, né, que tivesse mesmo, que fosse encantante, né, e acolhedor para a família e para as crianças, né, porque a gente sabe que a dificuldade que a gente encontra em ter uma criança, né, com um laudo, uma criança com uma dificuldade,
né? Diferente a qual seja ela, uma síndrome ou um transtorno, a família ela acaba também, né, tendo um peso muito grande. Então a nossa ideia era montar esse espaço, né, de uma maneira acolhedora para que a família se sentisse acolhida, né, sabendo que seriam bons profissionais, né, qualificados para estar desenvolvendo esse trabalho, né, um trabalho de responsabilidade, mas também com esse ar, né, de uma casa, de um espaço onde eles seriam bem recebidos, né, aqui junto com a gente. Então, quando começamos, né, quando eu comecei a fazer voluntariado na APTA, que eu conheci a Janaína, comentei com ela, né, ela com a mesma ideia, com o mesmo sonho, que já vinha também junto comigo e com a Elaine, porque eu e a Elaine já tínhamos, né, uma sala numa clínica onde nós iniciamos, né, o ano passado fazendo esse atendimento, e também tínhamos esse projeto de, né, tornar um espaço multifuncional, multidisciplinar. Aí conhecemos a Pamela, né, também fazendo esse trabalho lá, conversando com a Pamela, contando para ela o nosso sonho que nós tínhamos, né, e foi assim muito rápido, porque como a ideia era a mesma, né, como o nosso sonho era o mesmo, foi muito rápido essa junção e trouxemos o Murilo também, a Pamela trouxe o Murilo, né, para estar acrescentando isso com a gente também, com o mesmo sonho, com a mesma idealização, né, de que esse espaço fosse dessa maneira como está acontecendo. Você sabe que quando você cometeu um equívoco ali no interdisciplinar, não, você não cometeu equívoco não, porque na verdade realmente multifuncional, né? E aí a gente está tão acostumado com o termo multidisciplinar, né? Sim. Então você é corretíssimo, viu? Agora, eu vou fazer algumas colocações. O jornalista é aquele que sabe de tudo e não sabe de nada. Tá? Então, daí, de repente, eu posso dar aí alguns bolas fora, inclusive, vocês vão me consertando aí, tá bom? De repente, estava tudo certinho, o vozinho lá, com 70 anos, conversador, e começou a ficar acanhadinho, e começou, de repente, a perder aquela coisa de ser divertido, de contar piada e tal. Claro que ele foi para o cardiologista, claro que ele foi para o neurocirurgião, tal. Aí o neuro falou para ele assim, olha, procura um profissional. Este tipo de situação, a pessoa pode vir até vocês, por exemplo, para que vocês façam aí um bonito trabalho, né? Sim. Eu vou falando N questões e vocês vão me ajudando. É isso mesmo? Pode ser? Pode, porque, assim, diferente a idade, né, a gente vai também perdendo algumas funções, né, cognitivas. Então, acaba que nessa idade ou antes, né, claro, até mesmo, a gente faz esse trabalho sim. Até pessoas acometidas pelo Alzheimer também, né, pra gente fazer um trabalho cognitivo, faz um rastreamento do que a pessoa está com dificuldade, a gente faz essa estimulação, né, que a gente chama de reabilitação. A gente vai fazendo essa estimulação para que a pessoa também tenha um pouquinho a memória mais aguçada, né. Hoje eu estive entrevistando o nosso querido Eduardo Lago, querido em Telemaco Borba, jornalista, advogado. Você não crê. Me sumiu o nome do cara Eduardo. Não. Sumiu, simplesmente sumiu. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei e falei assim para ele, rapaz do céu, ô Lago, eu vou pegar meu celular porque tá fazendo um barulho ali a mais, né? Estamos gravando a entrevista. Aí depois que eu peguei, eu confessei para ele, falei, viu? Não era não. Não era barulho não. Eu vim aqui olhar a última mensagem que você me mandou, que tá sumindo. Tá sumindo, de vez em quando dá aquele lapso assim. Situações como essas, por exemplo, né? São os primeiros, de repente, os primeiros alertas que a pessoa tem que ficar atenta. Eu gostaria que vocês comentassem. Sim, já é um alerta mesmo, né? Dependendo da idade, começa a se agravar mais com o tempo, né? E já é hora, sim, de talvez procurar um terapeuta, né? Para ajudar nessas questões. Então, são situações, né, que as pessoas podem recorrer. Agora, vamos aí a um público que certamente será um público ainda mais
grande de vocês, que são as crianças e adolescentes, né? É o nosso maior público. No maior público, né? Sim. Quais são? Deixa eu perguntar para você primeiro, não é, Simone? Quais são os principais alvos, não é, de sintomas que vocês podem fazer aqui um trabalho com as crianças? Nós trabalhamos com crianças autistas, nós trabalhamos com as crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Transtornos, síndrome de Down, né? Alguns outros, todas as dificuldades de aprendizagem, né, da nossa área, tanto minha quanto da Elaine, de neuropsicopedagogia, neuropsicopedagoga. Então, as dificuldades de aprendizagem, dificuldade, né, cognitiva, dificuldades diárias de vida, né, principalmente as crianças autistas que têm essa compreensão, que às vezes, pra gente, né, o pedir um simples copo de água, né, é algo tão natural para nós e para eles é tão dificultoso. Então, todo esse processo, né, de vida diária, a gente também acaba trabalhando com isso. Interessante que quando íamos à escola, no tempo de presidente, né, no tempo, estou com 56, no tempo de primário, a hora que um aluno ficava caladinho lá, a professora vinha e muitas vezes, né, puxava a orelha, né? A gente hoje, nós não podemos assim demonizá-las. Por quê? Porque a ciência, de repente, naquela época, né, chegando ao Brasil, né, a gente atrasado um pouco nisso ainda, né? Quando você vê, por exemplo, os países de primeiro mundo, né, 1940, 1950, que nós nem pensávamos, por exemplo, em situações como hoje se estudam, eles já estavam adiantados. Sim. Então hoje, por exemplo, quando você tem um aluno que você percebe que ele demora um pouquinho mais copiar lá, que de repente, viu, quanto que é 5 mais 5? Ah, 5 mais 5 é 2. Opa, alguma coisa está acontecendo, né? Sim, com certeza. Como que vocês, por exemplo, podem trabalhar uma criança dessa? O que pode estar acontecendo? Olha, Alberec, nós temos todo o protocolo que nós aplicamos. Então, nós fazemos avaliações, né? A gente faz avaliações, aplica alguns protocolos para ter, né, a certeza, né, o direcionamento para estar onde está o déficit de aprendizagem, digamos assim. Aí, após esses protocolos, a gente faz a intervenção, que daí seriam através de jogos, estímulos, em cima, né, daquilo que o protocolo nos deu, né, diferenciou ali. O déficit, seja ele daí, se precisar do encaminhamento também, né? Então, tá com uma dificuldade, a gente precisa do fono, encaminhamos para o fono, precisa da TO, né, da psicopedagoga, de uma psicóloga. Então, a gente faz esse encaminhamento, porque ele pode ser tanto, né, ou emocional, pode ser um motor, pode ser, né, a questão, né, de não estar ouvindo bem, não estar compreendendo bem, que também tem essa dificuldade da questão do não aprendizado. E com a pandemia agora nós recebemos muitas crianças com dificuldades afetivas, na verdade, bloqueios afetivos. Por esse período, né, sem aula ou aulas remotas, para eles foi muito sofrido, porque ficar na frente da tela por muito tempo em aula, né, acarretou a muitas coisas ali, muitos bloqueios afetivos. Então eles estão vindo mais desmotivados, estão vindo mais sem, vamos dizer assim, sem uma autoconfiança neles mesmos. Então a gente está tentando trabalhar isso também. Então tem crianças de várias com vários tipos de dificuldades mesmo. Olha que interessante. E vocês acham assim que esta pandemia, por exemplo, ela revelou aos pais crianças que o pai não sabia, de repente, que tinha alguma anomalia e de repente se esclareceu? Exato. Até dificuldades motoras, sim, né, Pamela? Sim. Muitas dificuldades motoras. Eu trabalho com a integração sensorial, né? Então não é só crianças que têm um laudo, que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno, que tem um déficit sensorial. Crianças neurotípicas também podem ter um déficit sensorial. A criança não se alimenta com determinada textura. Muitas vezes os pais não tinham esse contato e não sabiam que a criança tinha enjoo, né, ao se aproximar daquela determinada textura. E daí, nesse momento, ela começa a entender que, olha, tem alguma coisa diferente. Ela realmente não consegue, ela se alimenta só com esse tipo de textura aqui. O restante das texturas ela tem. Então, já é um alerta, né? Já é algum tipo de alerta.
ou até mesmo dificuldade de equilíbrio. Às vezes a criança estava na escola, vinha da escola, O pai não percebia por causa da correria e tal, era serviço para cá. Às vezes via a criança somente à noite. Sim, isso e aí a criança dormia na também. educação, isso reflete. Interessante esse assunto, porque aí o que acontece? Os pais ficavam, né, trabalhavam o dia todo, e agora, na pandemia, quando eles ficaram em quarentena, observavam que o filho não falava, por exemplo. Ou tá falando poucas palavras, ou não tá falando. E aí que eles iam perceber que o filho não estava falando. Olha entendeu? só. E daí aumentou a demanda para... Daí, doutor, muitas vezes eles ficavam naquela assim de que é apenas um processo da idade. Assim. Ou ele é preguiçoso, Isso, sabe? isso. Que é um termo que não pode ser usado, né? Uhum. Tem que ter total atenção com relação aos indícios da criança no desenvolvimento, né? No entanto, era problema que poderia ser visto por um fono. Sim, atraso de fala, entende? Aí quando começa a fazer aquisição lá, aos poucos ali, por conta, digamos que o pai não leva o profissional, acarreta lá na escola depois, entende? Aprendeu as palavras erradas, ou troca uma coisa na fala, Faz sabe? troca de fala, igual você estava comentando, né? Sim. A criança passa para a parte da escrita e se ela não tem uma fala, uma linguagem bem formada, ela vai passar para o papel, né? Ela vai escrever aquilo Refletir. que ela vai refletir, isso mesmo. Por quê? Porque a gente aprende primeiro com apoio na oralidade. Então a gente começa quando a gente está lá quando é criança, está aprendendo a escrever, a gente fala, ouve aquela sílaba e vai escrevendo. Se você fala trocando na fala, vai refletir na escrita. E ele pode, assim, eu falo que o nosso trabalho, né, ele é multidisciplinar e é uma junção, Claro. porque muitas vezes, né, você pensa, a criança tá ali quietinha, né, ela é tranquila, e isso acaba acarretando, porque se ela não tem uma boa lateralidade, né, ela não tá pulando, não tá rolando, né, ela não tá se desenvolvendo, isso também acaba para eles tendo uma dificuldade muito grande. Uma outra, né, dificuldade que a gente enfrenta também é a questão da tela, né, as crianças ficarem em casa. Então, assim, a gente não julga os pais porque, né, cada um tem uma vivência, ninguém esperava tudo o que acontecia. Mas eles acabam proporcionando às crianças, né, é o celular, é o computador, porque ele está vendo. E isso acaba, né, tendo uma dificuldade e atrasando eles muito mais. Porque quando você está à frente de uma tela, você está ouvindo, né, vamos colocar assim, algo midiático que não é adequado para a criança. Mas como ele não tem que responder, né, a nada, então ele só está ouvindo e não está estimulando ele a estar falando. Quando a gente está ali com a criança, né, nós estamos perguntando, nós estamos estimulando ele a fazer a fala, nós estimulamos, né, o movimento, e isso acabou que com eles em casa não teve, né, eles ficaram muito tempo em tela. Então a dificuldade também está vindo e aparentemente agora muito maior, e isso acaba também vindo à procura do nosso trabalho. Olha, né, que interessante. é algo que a gente fazia isso quando, né? Eu trabalho em escola, né? A Elaine também. Então nós temos esse trabalho que nós desenvolvemos em escola. As escolas fechadas, né? Então as crianças ficaram muito tempo em casa. Ou aí acabou ficando muito tempo na frente do computador porque as aulas eram, né? Em home office, as aulas eram nesse novo online, nesse novo, né, sistema que foi esse novo modelo. Então acabou dificultando muito mais. A criança sentada assistindo, ela tinha menos movimento do que ela tem numa escola, né? Também, por mais que a gente pergunte, por mais que a gente faça, tente fazer essa interação, não há a mesma coisa. Então ela nos escuta, né? Ela não falando, ela não tem, ela não escuta a própria voz, ela não está sendo estimulada a falar, né? Então acaba que tudo, às vezes fala assim, não, mas não pula, não tem problema. Não, ele vai ter problema também numa dificuldade de aprendizagem do desenvolvimento cognitivo que vai atrapalhar bastante. É importante aquela frase, né, que as pessoas falam de vez em quando, todo tem seu tempo, a criança cada um tem seu tempo. Não é uma verdade, existem os marcos do desenvolvimento, né? As crianças têm uma fase, claro que tem crianças que vão fazer mais cedo, um pouquinho mais tarde, e tá tudo bem dentro dos marcos. Claro. Se a criança passa demais não desenvolveu certa habilidade que seria para aquela idade, alguma coisa tem que ter um sinal de alerta ali. Tem que avaliar. Com certeza. Você sabe que a gente vê isso também, não é? Nessa questão cultural no Brasil, né? Os pais muitas vezes na correria, alguns pais que inocentemente, de forma ingênua, não tiveram aquele preparo muitas vezes para ser pai tão cedo, a mãe no caso tão cedo, né?
e realmente jogam assim a criança, tipo assim, vou até pra balada, viu? Depois eu falo com você, criança, né? Depois eu falo com você, bebê, né? E como que fica, né? Esse tipo de situação, por exemplo, essa falta de, vamos dizer assim, gente, eu não estou aqui julgando papais, mamães, mas realmente este atraso no sentido do Brasil ter isso mais. Você vai num país de primeiro mundo, por exemplo, os pais dão a atenção, têm o feedback da criança, e se vem algo errado, aqui no Brasil, gente, não todos, por favor, aqui no Brasil, se a avó chegar para a mãe e falar, olha, eu acho que o Tiaguinho, ele tá com um probleminha. A mãe fala, não mãe, pare, aquilo que você falou, não, daqui a pouco começa a falar, daqui a pouco começa a brincar. Então acho que isso também, infelizmente, tem aí de uma cultura nossa Mas arraigada. até uma questão social, né? Porque em determinados países o pai e a mãe têm aquele período, né? Não, o período de licença, maternidade. Claro. Paternidade. Aqui né? no Brasil são 6 meses de licença maternidade. 6 meses a criança ainda está no início do desenvolvimento, né? E não tem uma licença paternidade, né? Não tem uma licença para o pai, porque o filho são dos dois e precisa de uma junção dos dois para que para que consiga se desenvolver, né? Claro. E isso não tem no Brasil. Realmente, socialmente tem muita coisa que acaba acarretando para as dificuldades da criança, né? Aí nós vemos a importância, né, da estimulação, né? Essa estimulação correta não está acontecendo, né? E aí crianças que ficam um período em casa, esperam às vezes até aos 4, 5 anos para poder ingressar numa escola, para ter um convívio social, né? Para ter essa estimulação adequada, então chega despreparada. E aí sim que começa a ser observada essas dificuldades no período da vida escolar. Aí vê que a criança não fala, precisa de uma estimulação para fala, não vê que a criança tem um desenvolver motor, precisa de uma TO, né? Tá com alguma dificuldade cognitiva, precisa de uma avaliação conosco, né? Com uma psicopedagoga, com um neuropsicopedagogo, para ver o que aconteceu com essa criança. E é onde nós entramos também com o nosso trabalho de estimulação, né? Para poder estar desenvolvendo, né? Dando o estímulo adequado para essas crianças. Olha que legal. Deixa eu, assim, deixar claro, assim, que o trabalho de vocês, não é de suma importância e jamais vai substituir o médico lá, o neurocirurgião, jamais vai substituir o pediatra. Por que estou falando isso? De repente o pediatra não pode chegar pro teu filho, mãe, e falar assim, viu, vem daqui a 3 dias que a gente volta a conversar e tal, e daqui a 3 dias que ele foi, viu, faz o seguinte, tá muito interessante a conversa com o teu filho, estou descobrindo alguma anomalia, volta daqui a meia hora. Opa, infelizmente nós estamos com essa questão dificultosa no Brasil, que aí graças a Deus vieram vocês, né? Graças a Deus vieram vocês. E sempre que a pessoa, uma mãe leva um filho ao médico, quando tem alguma dessas necessidades, premência de atendimento com vocês, geralmente o profissional, a profissional vai perguntar assim, vocês já foram para uma profissional da área de vocês, por exemplo, né? Eles vão perguntar isso. Por quê? Porque eles contam, os médicos do hospital, das clínicas, eles contam com o trabalho de vocês para fazer esse suporte, né? E é isso que está acontecendo, né? A demanda dos profissionais de saúde é muito grande, né? Onde os pais estão começando a observar e preocupar. Sabe que um problema neurológico, um problema do neurodesenvolvimento, vou levar no psiquiatra, vou levar no neuropediatra, no neurologista, e a demanda é tão grande que esses profissionais não têm condição de estar avaliando de perto e entender o que está acontecendo. O que acaba acontecendo? Que esses tipos de profissionais encaminham para nós possíveis CIDs. Com certeza. Possíveis CID para nós fazermos essa avaliação. Com certeza. Descobrirmos, né, o que pode ser estar acontecendo para nós avaliarmos nessa equipe multidisciplinar para estar encaminhando novamente
pro psiquiatra, pro neurologista para fechar o diagnóstico. Aí sim, pai, mãe, aí pode acontecer aquilo que você pediu pro médico. Tem como daqui a 3 dias? Tem como daqui, olha, eu resolvi lá, não que eu resolvi, eu vi que o meu filho teve, ele estava calado, de repente ele começou a falar, virou papagainho, a mãe está louca de alegre, já procura o doutor. Aí sim, aí ele pode vir a hora que quiser, por quê? Porque é diferente, ele vem, claro, para a hora que quiser, para uma consulta, para um trabalho com vocês, né? Então, aí vocês conseguem atender essa demanda. Que para o doutor lá do hospital, para o doutor da clínica lá, como vocês são assim, uma mão na roda, falando né, bem popular, né? Como é importante o trabalho. Eles fazem, vamos dizer assim, o trabalho especificamente clínico, médico, e vocês fazem um trabalho constante, daqui a um tempo a criança vai estar maravilhosa. Sim, é um trabalho em equipe, né? É um trabalho em uma equipe. avaliação Tanto o médico contínua, né? quanto os terapeutas é um trabalho em equipe. Médico, terapeutas e pais, né? Claro. A gente precisa de toda essa equipe para conseguir. Muitas crianças precisam de medicamento para que a gente consiga dar seguimento à terapia, porque o medicamento consegue regular, muitas vezes, a criança, Claro. né? Dentro do que ela necessita para que ela consiga fazer a terapia. Então, isso a gente precisa do médico para que passe o medicamento para que a gente consiga realizar, para passar o processo, né? Uhum. Então, é um trabalho conjunto, Que né? É um bonito, trabalho de que equipe. bonito. Por que a gente fala isso, né? Para deixar muito claro para todo mundo que trata-se desta multifuncionalidade, desta multidisciplinaridade entre os profissionais, né? Eles certamente, né? Os nossos profissionais médicos ficam felizes de saber que contam com esse elo. E é um trabalho bem com a família também, né? A Simone costuma dizer que antes de acolher a criança, nós temos que acolher a família. Com certeza. Né? A mãe primeiro, né? Acalmar a mãe, porque é tanta informação que a internet dispõe, é tanta coisa assim que não está dentro do padrão da criança, porque cada criança tem a sua especificidade. Então, às vezes ela pesquisa lá, é autismo, e cai um monte de coisas ali que a criança não Nada a ver. necessariamente não é aquilo, né? E às vezes assusta, isso assusta. E a mãe, né, enquanto mãe, eu sou mãe, eu sei como funciona, então a gente acaba se apavorando. Então o primeiro passo é acalmar essas famílias que recebem o diagnóstico, né? Acalmar, passar esse conforto mesmo, falar, né, do nosso trabalho, para depois a gente vir intervir com essas crianças. Olha só, eu me formei um pouco tarde. Eu me formei em geografia, eu tinha 27, e depois eu me formei em jornalismo, acho que é o contrário, eu me formei em geografia, eu tinha, fazer as contas, mais ou menos uns 27 realmente, depois eu me formei em jornalismo, eu tinha 4 anos a mais, e na minha época ainda, lá por 96, 98, eu terminei geografia, e em 2005, quando tivemos a nossa formatura de jornalismo, nós ainda falávamos que no Google, você tem trabalhos científicos e teses de pessoas frustradas, naquela época, tá? Deixa claro, naquela época, né? Aí a pessoa, de repente, foi reprovada. Gente, não estou dizendo hoje, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é um alerta. É um alerta. Não, na né? internet tem muita coisa boa, tem né? de Tem tudo, muita né? coisa boa, mas Mas também tem informações o que eu quero equivocadas, dizer é isso, né? Pessoas que, de repente, fizeram um experimento, né? Um experimento médico. Gente, quando eu falo experimento, não é pegar lá uma droga, lá, matar alguém. Deus o livre, dizendo assim, né? Algum trabalho, uma análise, né, tal. De repente não deu certo, a pessoa não conseguiu publicar lá numa revista de medicina, porque foi reprovado e não foi, né? Aí vai lá no Google lá, ou vai lá na internet, né? Tá lá. E aí na hora do desespero é o primeiro trabalho É o primeiro que chega. E é complicado, velho, que a gente fala, e eu falo isso muito, que primeiro, né, a gente tem que acolher a família para depois, né, a criança, porque não só quando ela tem esse laudo, né, de que vem de um neuro ou uma suposta, né, um suposto CID, mas muitas vezes, assim, até a questão familiar, como nós estávamos falando, né, da questão social. Porque às vezes a avó diz, até a mãe às vezes percebe, e a avó diz, não, calma, né? É a questão de idade, ele vai desenvolver, e ela acaba percebendo tudo isso. Eu falo que eu tive uma grande dificuldade, porque eu tenho meu filho mais velho, ele tem 24 anos.
E aos 6, 7 anos, eu já havia percebido, né, desde pequeno, mas aos 6, 7 anos eu descobri e fizemos uma avaliação com uma psicóloga e uma psicopedagoga na época, e ele tem altas habilidades. Então, assim, se pensar que, né, falar, não, uma criança com altas habilidades, não tem dificuldade. E tem, nós temos muita dificuldade, sabe? Eu falei tanto que ele né, faz parte da educação especial. Por quê? Porque ele, intelectualmente, ele né, não tem dificuldade nenhuma. Até aprende muito mais rápido. Quando o professor pensa em falar, ele já sabe a resposta. E a gente teve toda uma dificuldade social. Né? Então hoje nós temos a dificuldade há 20, né? 19, 17 anos atrás, essa dificuldade foi muito grande. E eu, quanto mãe, senti muito isso, né? Então é a falta desse acolhimento, né? Dessa compreensão. Lógico que dali, né? Daquele tempo até hoje teve muitos estudos, né? Muitas evoluções da ciência. Então, mas eu falo que quando qualquer laudo que você tenha, qualquer dificuldade, né? Que o seu filho tenha, acaba afetando muito a gente, né? Então, até para nós mesmo, quando fala a questão do acolhimento da Encanto, é isso mesmo, que seja acolhida a família, até para que aquilo que ela acha normal, a gente, né, cientificamente explica que não, né? Então, tem um atraso para estar andando, né? Não, é normal, não. Ou foi só a falta de estímulo, ou será que né, não foi só a falta de estímulo, mas tem algo além? Então, é isso que a gente vai também explicando para a família, né, com muito carinho, com muita atenção, né, para que ela vá percebendo também. Muitas vezes a gente ensina, né, a criança a comer, porque a mãe, né, achando que é muito novinho, não, vamos dar algo mais ali pastoso, tem toda a dificuldade de musculatura, que vem, né, o caso do fono, que faltou, a criança às vezes não está falando também porque faltou esse estímulo, porque a mãe achava que era algo pastoso, ia ser melhor para a criança engolir, não, nós tínhamos que ter dado algo mais, né, sólido para ela. Né? A questão do gatinhar, não, aquele cuidado, né? Principalmente agora com a pandemia. Hoje nós vivemos num contexto super protetor, né? E aí as crianças, a gente fala assim, nossa, mas essa criança não corre direito, mas ele não visita o parquinho, ele não tem essa liberdade de correr, porque às vezes os pais ficam com medo, fica com medo de quebrar lá um osso e tal. Ou então, sentar, né? Às vezes agora, a pandemia, não, vamos colocar a criança sentada. Mas não, o que passou por aqui, né? Toda aquela questão de higienização acaba atrasando isso também, né? E acaba dificultando em todas as áreas. E né? o chão é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da criança, né? E daí, a pandemia, como que vai pro chão? O descalço, né? O estar descalço, né? As mães estão o tempo todo ali calçando a criança. Se elas soubessem a importância da criança estar descalço, sentindo essa textura do chão, da areia, da terra, né? Então isso é um desenvolvimento e é muito importante que eles acabam... natural. Isso, e que eles acabam tirando, achando que a gente está fazendo um cuidado, né? A gente, enquanto mãe, acha que está cuidando, mas acaba... Então isso também, quando a gente conversa e acolhe a família, também são pequenas explicações que a gente diz, né? Que a gente acaba conversando com a família, que tem toda uma fundamentação, mas é algo que essas mães, doutor, antes de você falar, que essas mães não se sintam culpadas. Não, de maneira alguma. Que se corrijam. Porém, que se corrijam, né? A tempo, né? A gente fala assim, mesmo. não há uma receita pronta, né? Nós vamos desenvolvendo, estimulando, né? Cada criança. E cada profissional agrega uma coisa. Porque quase que como, desculpa te cortar, quase que como um confessionário, para o profissional, os pais têm que chegar e abrir. Um detalhe a mais que o pai não falasse é que vai matar a charada, né? Isso mesmo. Doutor, eu estou priorizando as meninas. Fica à vontade. A gente fala bastante. Como citou a questão do álcool lá, eu lembrei de um assunto importante. Então, com relação à pandemia, o que a gente teve que usar? As máscaras, né? Então, o quanto a gente dificulta para entender o outro falando às vezes, né? Então imagina uma criança que está em fase de desenvolvimento e ela precisa aprender a falar como? A imitação do pai. Claro. O pai dá um modelo. E daí agora com essas máscaras, pense o quanto impactou no desenvolvimento de fala da criança também. Entende? E daí que leva toda aquela questão de atraso de fala. Nós vimos muito reflexo na escola, né? Os professores estão vendo esse A reflexo fase de na escola. alfabetização é a que mais sofreu. Uma aula de matemática, como você citou já hoje. Não entendi 5 mais 5, mas sabe que eu escutei direito? Às vezes a máscara abafou a fala, distorceu algum som, entende? Então como tem uma ligação, né, em todas essas questões, assim, interessante.
o quanto a pandemia impactou em diversas formas, né? E interessante quantas descobertas vocês podem fazer de forma interdisciplinar, né? O trabalho de vocês, né? Sim. Tanto que nós iniciamos com uma anamnese, né? Que é uma conversa aí desde a época gestacional, né? De se houve medicamento, se não houve, como foi essa gestação, depois todo esse desenvolvimento da criança, né? Até a idade que ela tá. Porque são detalhes lá que elas vão contando pra gente, que acaba, né, nos ajudando nesse auxílio desse relatório final, né, onde nos apresenta e nos dá indício, né, onde está o déficit da criança. E algumas coisas, algumas falhas assim no desenvolvimento nós conseguimos perceber durante as terapias, né? Principalmente eu com a Pan ali, que estamos mais próximos das crianças, o Murilo também, né, Murilo? Então, assim, com o tempo, com o desenvolvimento, com a presença da criança, com esse período que estamos com a criança, vamos conhecendo, né, esse indivíduo como completo e vamos analisando. Opa, aqui tem uma coisinha que está errada, aqui tem outra coisinha que está errada. E aí a gente vai se ajudando, né, nessas questões. Por exemplo, na alfabetização, quando a criança parte para a escrita. Hoje em dia, o que eu mais pego aqui é a criança escrevendo espelhado. Por que ela escreve espelhado? Porque ela não tem uma noção de lateralidade, né, que passa pela parte sensorial da Pamela, né, e ela tem uma questão visual. Que aí, na hora de ela passar para o papel, ela não tem essa noção espacial ali da folha, né? O que é escrever espelhado? Ela escreve ao contrário. Por exemplo, Olha, a letra E escreve, sei. sabe? Nossa. Então, assim, é bem complexo, porque eles estão em fase de aprendizagem. Então, todo estímulo que for diferente daquilo que é o correto, né? A gente tem que estar intervindo nessa questão. Agora, pra gente encerrar, viu? Por que pra gente encerrar? O assunto é tão gostoso. Sim. Que nós vamos passaríamos até amanhã. Fluindo. E aí, passou 5 minutos? Tá legal? Então tá. Queria até falar mais. Bom, agora eu gostaria de, antes da gente encerrar, eu vou fazer com vocês um exercício, jamais os testando, quem sou eu? E sim para que as pessoas, não é, que venham conhecer o espaço de vocês, já tenham um carinho enorme, assim, pelo profissional que vocês são, também vejam algumas possibilidades que aqui nós vamos fazer, mas nos remetendo lá à tristeza que está a questão da Ucrânia, né? Bombas que explodem, crianças. Gente, quando a gente olha aquela criança que está no trem, saindo da Ucrânia, com a bonequinha, ela dando risadinha para fotógrafo, graças a Deus que ela não está entendendo, e ela consegue sorrir na inocência dela. Mal sabe ela que tristeza, a tristeza que está acontecendo, né? Então eu vou pedir que, dentro da área de vocês façam um comentário de 1 minuto, 2 minutos no máximo, simulem uma situação. Gente, nós não queremos isso, jamais, mas que vocês simulem uma situação de um atendimento, qual seria, não é, o diagnóstico que vocês iriam trazer, qual seria, não é, uma solução para o início desta recuperação desta criança, deste idoso. Nós já sabemos o seu nome, o nome de cada um, nós vamos fazer novamente aquele exercício de vocês tirarem a máscara, falar de novo o nome de vocês inteiro e a especialidade, e aí começar a comentar um caso. Fique à vontade. Então, eu sou Murilo, sou fonoaudiólogo, e fazendo um exemplo, então, Claro. de entendimento, eu pensei num caso de uma criança, né, que presenciou toda aquela cena de guerra e que está lá no outro país, né, refugiada. Então, essa criança, digamos que esteja numa idade escolar, ela vai apresentar dificuldades na escola. Por quê? Porque ela teve todo um ambiente desfavorável. Vygotsky, que é um pesquisador, já falava que um ambiente desfavorável gera uma aprendizagem desfavorável, entende? Então, esse ambiente todo de caos lá causa uma criança com dificuldades de leitura, de escrita ou de aprendizagem no geral. Uhum. Eu pensei nesse exemplo. Simone, eu vou colocar uma situação para você. Primeiro eu falei para vocês criarem uma situação, mas aí eu resolvi. Imagina, ela mora na Ucrânia, a criança de 6 anos de idade, né? Ela está com a cabecinha toda confusa, 6 anos já, não é mais aquela criança de 3 que a gente viu no trem, com toda a tristeza que nós estávamos passando por ela, mas graças a Deus ela não estava entendendo, estava brincando com o ursinho, ainda sorrindo. Aquilo nos deu um alento, que existe ainda corações, inocentes. Mas daí uma criança de 6 anos de idade sai da Ucrânia
vai para a Polônia e já está com saudade dos amiguinhos da classe e não sabe o que vai encontrar no outro país. A dificuldade é muito grande porque ela está inserida, né? Ela está acostumada àquele ambiente onde ela está inserida, né? Então, mesmo com o sorriso da criança que desce do trem com a boneca, a gente pode achar ou acreditar que isso, né, não esteja causando um trauma nela. Mas ele vem, né? Porque aonde ela estava, o que ela conhecia foi destruído. E ela está indo para um novo local, para um novo país. Então, até que ela seja, né, ela compreenda que ela teve toda essa mudança, que ela está chegando e está sendo inserida numa nova escola, novo ambiente, ele acaba, sim, né, trazendo prejuízos, né, para o desenvolvimento dela ali. Então, o que nós, né, faríamos, o que eu faria, seria todo esse resgate, né, desse desenvolvimento dela, a procura de como ela se apaixonasse novamente pelas letras, pelos números, né? Por toda a parte ali escolar de desenvolvimento dela. Aquilo que eu não fiz com você, de novamente, né? Você se apresentar, fique à vontade. Só, novamente, não é questão de se apresentar, lembrar as pessoas. Sou a Simone, sou neuropsicopedagoga. Muito bem. E aí, uma situação que você, de repente, vamos colocar lá estivesse, e uma mãe levasse até você o caso, qual seria o caso e o que você faria? Então, eu sou a Janaína Lima, psicopedagoga, né? Pegando o gancho da Simone aqui, né? Quando a criança troca de um ambiente para o outro, ela sofre algumas questões afetivas, né? Porque quando nós estamos em um ambiente ao qual nós temos esses vínculos afetivos formados, nós temos um conforto, né? Então nós agimos de uma forma diferenciada. Quando nós estamos num ambiente com pessoas às quais nós não temos tanta afinidade, né, nós se sentimos desconfortáveis até que criemos um novo vínculo, né? E a criança da mesma forma. Então, quando ele é retirado do ambiente onde ele já tem colegas, ele já tem uma afinidade com a professora, até a questão do erro, né? Eu pego muitas crianças aqui que têm medo do erro comigo. Eu falo, não precisa ter medo, né? Porque, às vezes, o vínculo afetivo é criado muito antes da alfabetização ou daquele conteúdo escolar. Porque ele precisa ter uma confiança em mim, precisa ter uma confiança nos colegas, né? Para que ele possa se desenvolver afetivamente, né? E cognitivamente. E quando eu gosto daquilo que eu estou recebendo, ou quando eu gosto daquilo que eu estou fazendo, eu faço melhor. Então, é o vínculo afetivo que primeiro a gente precisa buscar, resgatar nessa criança, que provavelmente, né, ela virá com isso já mais ou menos com bloqueio, né, porque ela não sabe o que ela está esperando. Ela não, vamos dizer assim, ela não imagina aquilo que ela vai encontrar. E alguns casos, né, de troca é a questão da linguagem, né, troca de país, troca a linguagem, troca o sistema de escrita, então é todo um processo muito dificultoso, ainda mais para as crianças que estão em fase de alfabetização, que estão em fase de um aprendizagem mais aplicado, adolescentes que saem do ambiente ao qual eles estão confortáveis e vão para um ambiente, vamos dizer assim, digamos, totalmente diferente daquilo que eles vivenciavam. Então, a parte afetiva dentro da psicopedagogia e dentro do vínculo escolar, fazer com que ele perceba que aquilo que ele está aprendendo é importante, né? Que todo aquele processo é importante, e para que ele construa esses laços novamente, essa confiança novamente. Aí, se você me permite, vou dificultar um pouquinho para você, tá? Pode tirar a máscara, fique à vontade. Aí é o seguinte, nós temos aí um rapaz ou uma menina de 14 anos, vamos colocar menina porque vocês, meninas, são bastante vaidosas, cuidadosas, com esmalte, com a unha, né? E com a sobrancelha, né? Vocês são bastante cuidadosas com isso, e quando de repente vocês se veem, cadê o cabelo? Tô cheia de fuligem, de bomba. Viu? Cadê a discoteca que eu ia com a Priscila nesse final de semana? Essa menina chega para você aos 14 anos de idade. O que você fazia? Então, eu sou Elaine, né, a neuropsicopedagoga, e como eu ajudaria nesse aspecto, né, essa adolescente, como a Jana mesmo falou, para nós desenvolvermos essa parte emocional, essa parte afetiva. Né? Primeiramente seria isso,
porque o prejuízo é tão grande na questão emocional que se não for trabalhada, nada mais vai se desenvolver. Reflete, né? Sim, reflete em tudo. Então, primeiramente, é essa questão emocional que deve ser trabalhada. Levar ela a compreender que agora sim ela está num ambiente tranquilo, um ambiente favorável, para dar continuidade no seu desenvolvimento, né? Em sua vida. Questões sociais também, como ela está longe da amiga, né? Como ela está longe de todas as pessoas que ela tinha esse convívio, então as questões sociais também são muito prejudicadas. Acaba acontecendo, desenvolvendo um transtorno de ansiedade, né? Uma depressão. Aí também entra essas questões para estar desenvolvendo a sociabilização desse jovem. Questões de aprendizagem, vai causar bloqueio com certeza na aprendizagem, seja como no adolescente, na sua vida, já estudando questões já para a vida profissional. Com certeza. Familiar, né? Questionamentos também, Sim. né? Eles questionam muito, né? Então esse bloqueio é geral. Então a primeira coisa é a parte emocional a ser trabalhada. Aí sim nós vamos desenvolver na parte social, né, a parte de aprendizagem. Familiar, sim. Muito bem, obrigado, viu? Obrigada. Agora você. Fique à vontade. Enquanto elas falavam aqui, eu fiquei pensando, né? Novamente se reapresentar. Pamela Ferreira, terapeuta ocupacional. TO trabalha com ocupações, né? Ocupações são tudo que você precisa fazer ou que você quer fazer. Dentro da guerra, né, as ocupações serão perdidas, as pessoas vão deixar de fazer suas ocupações, vão deixar de realizar seus trabalhos. Aí pensando numa criança, a principal ocupação da criança seria o brincar e a escola. São duas coisas que estariam perdidas nesse contexto, né? Então, a TO trabalharia nessa situação, a terapeuta ocupacional trabalha nessa situação para que a criança volte a desenvolver essa habilidade, né, do brincar funcional. Muitas vezes a criança vai perder completamente o desenvolvimento ali porque está num contexto que está saindo do seu país, não tem socialização também, né, porque é importante a criança brincar junto com outras crianças, perder os amiguinhos que foram cada um para um lado, então é tudo isso, né? Toda a ocupação da criança, pensando numa criança, ou toda a ocupação humana, a terapeuta ocupacional vai trabalhar. Sem dizer daqueles que terão muita dificuldade, não é, na questão ocupacional, porque perderam pais e que perderam os amiguinhos. Até a ressignificação do brinquedo, né? Justo. Como você falou lá, a criança com o ursinho, né? O significado desse urso, né? Para Pan, ali no caso da Pan, ele traçou um significado para aquele urso de uma forma diferenciada, né? Uma forma mais afetiva. Então, não aquele significado do brincar em si, mas aquela forma afetiva de acolhimento. Imagina, então, se aquele ursinho que ela ali estava, nossa, até arrepia, sabe? Seja São muito perdido, tiozões, sabe? Seja de retirado. uma criança Exatamente. que se perdeu, que morreu. Sim. Presente o amiguinho. Sim. E é importante também que a TO vai trabalhar no pós-guerra, né? Porque a terapia ocupacional nasceu da Segunda Guerra Mundial, trabalhando com a reabilitação motora de pessoas que perderam membros, né? Ou tiveram algum tipo de deficiência por conta da guerra. Sabe o que eu estava pensando aqui? De início, pareceu algo meio vazio, assim. Vocês não têm que falar sobre isso. Porém, aí eu cheguei à seguinte conclusão. Um dos setores que mais vai ter trabalho, e um trabalho maravilhoso, lá na Polônia, lá na Romênia, lá na Eslováquia, onde eles estão recebendo essas crianças, serão casas como a de vocês, não é? Serão ambientes como o de vocês, de atendimento, de recuperação, né? De terapia, né? Então, olha só, algo que no começo pareceu meio vazio, é realmente a grande demanda dessas crianças lá na Europa, né? Gente, então é isso. No sábado, às 16h, você tem aqui, não é, a Encanto Espaço Terapêutico sendo inaugurada aqui, novamente, no portão de cima aqui da Presidente Vargas,
A Alameda Pasteur é justamente, você continua aqui na rotatória, logo em seguida no número 573. 573. E a identificação ali na frente também. Olha que legal, excelente. Então, Que ótimo. Então, novamente, muito obrigado, tá? Nós que agradecemos. Imagina, vamos fazer o seguinte, uma palavrinha de 1 segundo. Você chamando o pessoal, cada um de vocês chamando o pessoal para conhecer aqui o espaço. Fique à vontade. Pode tirar a máscara. Então, pessoal, venha visitar aqui, conhecer a nossa clínica e participar da nossa inauguração. Muito bem, fique à vontade. Pode voltar lá. Sejam bem-vindos para nos conhecer, né, tanto no coletivo quanto individualmente, o nosso trabalho e como nós realizamos ele. Ok, obrigado. Então, né, convidar todos que venham, né, que visitem-nos, marcam um horário para também ter um parecer, para, né, ter essa proximidade, para nos conhecer, conhecer o nosso trabalho. E é isso. Muito bem. Então, ficou em dúvida? Ficou mais curioso? Venha nos procurar, né? Claro, com certeza. No sábado estaremos fazendo nossa inauguração. Sinta-se convidado também. E venha nos prestigiar. Prestigiar, Com né? E certeza. conhecer mais a fundo aí a nossa função, a nossa profissão. Muito bem. Estamos aqui para acolher e venha se encantar. Vai ser muito interessante vir. Venha tomar um cafezinho, venha conversar com a gente. Se ficou com alguma dúvida, estamos aí à disposição. Muito bem, gente. Dessa forma a gente encerra, não é? Esse nosso bate-papo que iríamos longe. Muito obrigado novamente pelo carinho. A gente faz o seguinte, olha essa entrevista, olha essa conversa, foi uma lição. Parabéns, viu? Foi muito legal. Olha, eu brinquei com vocês, né? Olhe 3 vezes sem juros, sem acréscimo, né? Na hora do almoço, depois no café da tarde, aí à noite, né? Depois da janta, veja essa entrevista, passe para os seus amigos e conheça este local que estará à sua disposição a partir de sábado, tá bom? Gente, vamos dar um tchauzinho lá? Tchau, gente! Valeu, tchau, tchau! Até.